Oi, gente! Hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre o livro O Pântano das Borboletas. Talvez vocês ouçam um barulho de serra, porque tem um vizinho lá embaixo, não é meu vizinho, serrando, né? Então talvez é de ouvir, talvez eu aumente o volume um pouco do vídeo, não sei se vai adiantar, mas assim, O Pântano das Borboletas foi lançado em 2014 e é desse autor Federico Axati. Eu não conhecia esse autor e nem o livro, na verdade eu encontrei o livro no sebo e a capa chamou bastante atenção, claro, né? É muito bonita. Mas claro que eu li atrás, né? Que fala sobre a amizade de dois meninos com o Sam e o Billy com uma menina rica que se mudou para a cidade deles, a Miranda. E assim, parece uma história infantil contando assim, né? Mas não é, na verdade. E então eu fui lá olhar no Scooby se tinha gente que gostou do livro, conhecia, né? Daí o que eu vi assim no início dos comentários era para não procurar nada sobre o livro, para ler só a parte de trás e começar a ler, porque senão eu ia encontrar o grande spoiler, que é o grande segredo desse livro. Então eu peguei e li atrás, não li mais nada, né? E sobre as pessoas gostaram e comecei a ler. Então, assim, a história é desses três amigos, o Sam, o Billy e a Miranda, mas ela é centrada no Sam. Então, tipo, ele é o personagem principal, porque começa, assim, logo no início, mostra, assim, um acidente envolvendo ele e a mãe dele. A mãe dele ela era enfermeira, estava voltando do trabalho, e o carro capotou. E o Sam era bebê. Então, o carro capotou e ele não se feriu, mas ela, assim, foi arrastada por alguém para fora do carro, assim, para longe e desapareceu. Nunca encontraram o corpo. Então ficou sempre esse mistério pairando assim na cabeça do Sam de que o que aconteceu com o corpo da mãe dele? Os policiais acham assim que de repente ela foi jogada no rio, mas não encontraram, né? Mas ele fica pensando, será que ela estaria viva de repente? Mas então daí passa os anos, na verdade o Sam, ele vai para um orfanato, sabe? E que é gerenciado por um casal. E agora quando começa a história, anos depois do acidente, é 1985 e ele tem 12 anos. Então, tipo, ele tá nesse orfanato e ele percebe quando vem os novos vizinhos para uma casa enorme, uma mansão que tem perto do orfanato, e ele percebe a movimentação e ele vê essa menina, a Miranda, e ele acha ela assim loira, de olhos azuis, muito linda, e depois ele começa a espiar ela todo dia e ele se apaixona por ela. Então ele nem fala pro Billy, ele só fala pro Billy que tem novos vizinhos, mas ele tem medo de falar pro Billy e o Billy começar a gostar dela também. Então ele pega e envia para ela um poema que ele escreveu. Ele é um ávido leitor, gosta muito de ler, de escrever, e ele envia um poema para que ele escreveu sem assinar, com uma correntinha, né? Dele vê que ela pega a correntinha e põe, né? Daí passa um tempo assim, o Billy e o Sam fazem amizade com essa menina, uma menina rica, então eles são totalmente diferentes, essas três crianças, porque o Sam é um menino do orfanato, né? E o Billy tem a família dele e a Miranda é uma menina rica, né? Então é uma amizade improvável, até eles achavam que ela não ia querer ser amiga deles, né? Mas eles acabam assim ficando amigos. E o livro fala assim, tipo, tem um homem que é o Banks, que ele vai muito seguido à cidade deles, que é Carnival Falls, porque ele acha que a cidade, ele acredita em extraterrestres. Então ele acha que a cidade pode extraterrestres terem vindo nessa cidade. Daí eu fazer uma pausa que, gente, não é, o livro não fala sobre extraterrestres, né? Porque quando eu comecei a ler, eu pensei, ai meu Deus, extraterrestres. Mas daí, tipo, tu vai lendo, tu vê que não é exatamente o que tu tá pensando e, assim, é só um pano de fundo pra história, né? Que esse homem, o Banks, ele realmente faz palestras, viaja por todo
país que ele acredita, né? E ele começa a pensar no acidente da mãe do Sam, que talvez que nunca acharam o corpo, talvez ela tenha sido abduzida, né? Que ela não tenha morrido. Mas daí os donos do orfanato onde o Sam mora falam assim pra ele não acreditar nessas besteiras que ele fala, que ele pega e publica artigos, né? Daí o Sam fala que ele não acredita, né? Que ele não acredita que a mãe dele esteja sido abduzida ou que esteja viva. Senão ela teria entrado em contato com ele. Daí, tipo, essa parte dos extraterrestres, talvez vocês possam pensar que vai ter alguma coisa assim no livro, mas calma, não é sobre isso, não foca nisso, é só uma parte assim para explicar algumas coisas e tem gente que acredita. Bom, então assim, no orfanato, o Sam, ele tem assim o Orson, que é um órfão também que assim não gosta dele, nunca gostou e eu imagino assim o Orson na minha cabeça. Ele fala assim que é um menino bem maior, ele tem um pouco mais que a idade dele, mas ele é tamanho de um adulto, ele é bem grande, bem forte. Eu imagino ele na minha cabeça como o Caruso do Todo Mundo Odeia o Chris, só que ele é só um pouco gordinho, ele não é grande, né? Então eu imagino o Caruso, mas um tamanho bem maior. Dele, o Orson, assim, sabe que o Sam gosta muito de ler e ele ele lê assim junto com o senhor que era o advogado que é aposentado, ele tem Alzheimer e ele lê com ele, né? Dele sabe que ele lê que esse advogado e ele fala pro Sam que ele gostaria de entrar na casa desse advogado, o Meyer, os Meyer. Daí o Sam pergunta por quê, claro que ele não fala, né? Xinga ele e não fala, mas assim que queria ter acesso, né? Que através dele, o do Sam, que tem acesso livre, né? Que vai ler pro advogado, ele poderia entrar. Daí ele fica pensando, ele fala pro Billy que, né? Que será que o Orson quer naquela casa? Daí eles começaram, né? Ligar algumas coisas e ver que é que o Orson foi parar no, ele tinha sido adotado, só que o pai adotivo dele matou a mulher, a esposa. Daí então foi preso e ele voltou pro orfanato. Então eles pensam assim, que será que ele quer? Será que ele quer algum tipo de testamento? Que o Meyer, mas esqueci de falar que o Meyer, esse senhor que o Sam lê pra ele foi advogado desse homem, o French, que foi o que matou a esposa. Então, tipo, ele pensa, será que ele quer um testamento? Deve ser alguma coisa ligada a isso, porque o senhor Meyer foi advogado do pai adotivo dele que matou a esposa. Então, eles pensam que talvez seja isso, né? Eles começam, deles assim, que não vai deixar ele entrar lá, né? Tipo, seja o que for, né? Ele vai ter que falar com alguém. Eu não vou falar o que é que o Orson quer, na verdade, porque essa é uma das grandes revelações, assim, tem várias revelações, mas essa é uma das grandes revelações que tem no meio do livro. E é sobre o assassinato da mãe adotiva dele, a Sophia French. Então é uma coisa assim que tu não imagina, que tu fica assim, é uma das coisas uma das revelações do livro, né? Então, tipo, eles veem, né, o que eles vão fazer, né, que é ele é forte, eles têm medo dele, né, principalmente, e ele ameaça o Sam, né, que ele quer entrar lá. Então eles estão pensando o que vão fazer. Então eles ficam assim amigos da Miranda, aquela menina rica, né? E eles levam ela para pro bosque, onde eles ficam lá brincando, comendo, né? E esse bosque tem um lugar que é justamente o pântano das borboletas, porque é cheio de borboletas, né? E ela fica maravilhada com aquilo. Ela gosta muito deles, apesar de serem bem diferentes, né? Porque ela é filha do... Como é que ela... Não esqueci o nome dele, tá? Mas ela é filha de um cara rico, né? Os pais dela são ricos. E eles não têm nada em comum, mas eles desenvolvem essa amizade muito forte. E isso tudo em 1985, quando eles têm 12 anos, né? Daí o livro, assim, mais da metade, ele passa o tempo, pula, passa para 2010. Então passa para 25 anos depois dos acontecimentos de 1985. Então, assim, em 2010, o Sam já ele tá fora do orfanato já. Ele tá morando com algumas amigas que ele fez
e, assim, tendo alguns relacionamentos e, tipo, pulou, assim, passou o tempo, né? Passou, todos são adultos, né? Ele se comunica com o Billy ainda e pouco com a Miranda, muito pouco. E depois dá um outro salto e o Sam virou um escritor. Ele já é um escritor conhecido, renomado, assim, tipo, lançou vários livros e ele vai lá no orfanato, às vezes, né, visitar os donos que são vivos. A história do Sam, né, dá esse salto e eu pensei assim, será que eles não vão contar? Tinha várias pontas soltas, né, da época da que eles eram crianças, não, mas eles voltam depois de 1985 e eles, assim, contam, assim, os acontecimentos, o que aconteceu, fecham a história, né, então não fica nenhuma ponta solta como eu achei. Outra revelação grande vai ser sobre, que eu não vou falar, né, para não estragar a leitura, de vocês, é sobre, quero que vocês leiam, porque é muito impressionante esse livro, que é sobre a mãe do Sam. O que aconteceu com a mãe do Sam, né, se ela tá viva ou não, tipo, exatamente o que aconteceu naquele acidente, naquela noite. Então, tipo, tem essa revelação, que é também uma das grandes revelações do livro, que aconteceu com a Shirley Jackson. E o Sam, ele... Então ele volta, daí volta o tempo, né? E tem uma coisa assim sobre os extraterrestres, outra coisa que a Miranda, que é a amiguinha deles, ela diz que vê alguns extraterrestres. Daí eles, como ela é amiga deles, eles se olham, conversam depois que ela deve ter sonhado alguma coisa, que ela diz que vê os homens diamantes, que os extraterrestres aparecem para ela bastante luminosos, assim. E isso daí, tipo, tem uma explicação que vai ser dada bem mais depois. Na verdade, quando ela tá adulta, não vou falar o que é, mas isso aí tem uma explicação também porque que ela vê esses homens diamantes e ela disse que não estava sonhando, que era real e que eles eram extraterrestres e falavam com ela. Então, todas essas coisas de extraterrestres no final tem uma explicação lógica, né? Então, que era o que eu tava esperando, né? Então, tipo, para não deixar muito longo, o livro, o livro, mas daria um filme bom, não sei se já pensaram em fazer, mas, tipo, tem uma cena mais pro final, que quando volta à infância, que ele tá escrevendo o Sam sobre a infância deles. Daí, que tem uma cena de abuso sexual, né? Que é bem pesada, assim, tipo, de ler, bem difícil de ler, porque envolve o Sam. Eu não vou falar quem abusa dele e o que acontece, mas é mais pro final, mas é difícil, é pesado. Então, esse livro tá longe de ser um livro para crianças, né? Tem várias revelações, mas a revelação final, que lógico que eu não vou falar, mas eu vou falar assim que no final, na última página, tem uma revelação que é assim de cair o queixo, que tu fica assim com cara de bobo pensando. Daí tu volta na tua cabeça algumas coisas para pensar assim, como que eu não percebi isso? Tipo, como que eu não percebi? Será que daí tu vê assim que faz sentido? Então a maior revelação é no final do livro. E eu nunca vou falar, né? Eu jamais vou estragar. Tipo, eu gostaria que lessem o livro porque é muito bom e essa revelação assim é surpreendente. Tipo, eu gosto de livros que têm finais surpreendentes, tipo 100 Anos de Solidão, o Terra Sonâmbula do Mia Couto, 100 Anos de Solidão do Gabriel Garcia Marques. Então, finais surpreendentes, né? E esse tá também no hall de 100 Anos de Solidão e Terra Sonâmbula de finais, assim, que tu fica chocado, assim, tipo, e tu volta algumas páginas e volta algumas coisas na cabeça para tentar entender. Bom, gente, eu não quero deixar muito longo aqui o vídeo, mas eu gostei bastante do livro. Se vocês lerem também acho que vão gostar, com certeza. Tem muitas revelações e eu tô lendo O Médico Monstro, não tá aqui, mas é um livro bem curto, tô na metade. Então é isso. Tchau.